Pois é, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde àqueles que estão aí, cada um em um país diferente. Glória a Deus, né? Você que está sempre aí comigo aí, olha, né? Vamos estar juntos aí nesse momento aí na presença de Deus. Vamos estar juntos aí mais uma vez, trazendo aí para você uma palavra de fé. E hoje nós vamos estar falando novidade, né? Deixa eu aqui estar colocando aqui, né, ao vivo na rádio, porque nós estamos ao vivo pela 105 FM, Rádio Cultura. Então vamos entrar aqui ao vivo agora, eu vou adicionar aqui, vamos entrar lá no estúdio da rádio. Você vai chegando aí, né? Vai chamando os outros aí, vai compartilhando aí, vai avisando o pessoal que começamos aí o nosso programa que fala sobre o poder da oração em línguas. Maravilha, hein? Poder da oração em línguas. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, né? O pessoal já tá entrando aqui, ó, já tá colocando aqui já os seus, mandando os seus recados, devidos recados, né? Já chegou aí a Débora Correia, a Marinete, amém, Marinete, Deus te abençoe, viu? Marinete Tugian, Marinete Camila. Gente, vamos chegando aí, vamos se aproximando, deixa eu ligar o ar aqui, porque tá esquentando aqui o ambiente. Glória a Deus. Tem 5 me vendo, mas só tem 3 que apareceu aqui. Isso quer dizer o quê? Porque um deles não mandou nem um coraçãozinho, não mandou nem um oi, né? Aí quando você manda um oi, você aparece aí, né? Ou às vezes são pessoas que ainda não estão me seguindo, né? Pode me seguir. Se você me seguir, né? Automaticamente você aparece, e quando eu começar a próxima live, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: quando eu começar a próxima live, você já vai ser avisado automaticamente. Deixa eu entrar aqui, né, na rádio, para mim já começar a passar para você aí, né, a nossa programação na rádio, né? Bênção sem medida. Já entramos aqui na rádio. Vamos ver aqui, né? O que eu vou fazer? Eu preciso desligar a música, senão entra tudo junto, né? Isso, pronto. Sem música, só agora a palavra. Chegou a Renata, né? Guilherme Simões, né? Bênção. Renata Cristina. Hoje, gente, a palavra é profunda, hein? Vamos fazer um retrospecto aí da semana. Como é que começou? Nós falando sobre oração em línguas, sobre o poder da oração em línguas, né? O que é oração em línguas? O que a oração em línguas ela faz pela nossa vida? E nós falamos aí sobre o poder da oração em línguas na nossa vida, que ela edifica. Isso, ela edifica. Chegou a Kelly também, o Matheus Willer, né? E os nossos ouvintes da rádio que estão aí na 105 FM, um abraço para vocês que estão comigo aí ao vivo na 105 FM. Deixa eu confirmar aqui se está saindo tudo certinho lá na 105 FM, se está tudo bonitinho, né? Vamos ver aqui. Já está saindo direitinho aqui na 105 FM. Você que não tem a rádio online ainda, olha, alguém podia colocar um aplicativo aí para você baixar a nossa rádio online, né? 105 FM. Tem ela, né? Online, tem ela também, a rádio local aberta, né? FM aberta, né? Onde você pode ouvir pela 105,9. Mas aí eu estava falando essa semana, e desde o início eu tenho falado sobre o poder da oração em línguas na nossa vida, né? Inclusive quero pedir aí o pessoal que está chegando aí já para compartilhar lá na comunidade, por favor, no grupo da comunidade, nos demais grupos de oração, né? Para o pessoal
fica fácil de me achar. Mas para quem está pela rádio aí, você pode entrar no Face, tá bom? Antônio Menezes, viu? Entra no Face, Antônio Menezes, você vai me achar aí agora, tá? Vai lá no Facebook, Antônio Menezes, e aí você vai me achar, tá bom? Que Deus abençoe você, e nós estamos aí, mais uma vez, falando sobre o poder da oração em línguas. E por que não falar de novo sobre o que é a oração em línguas? A oração em línguas é algo que é uma linguagem angelical. Em 1 Coríntios capítulo 14 diz assim que a oração em línguas ninguém entende, só Deus. É um idioma que você fala direto com Deus. É um idioma onde você fala com Deus sem interferência. Na verdade, não é você falando, é o seu espírito falando com Deus. Como eu já disse antes, né, a oração em línguas ela é a oração do espírito, é o gemido do espírito. Nós somos trinos, nosso corpo é feito de corpo, alma e espírito, correto? Então, cada um tem uma voz, né? Se alguém pisar no seu dedinho mindinho aí, o que vai acontecer? O seu corpo vai gritar, não é isso? Então, é a voz do seu corpo. Se alguém te contar uma história triste, você vai ficar triste. Se alguém te contar uma história alegre, você vai ficar alegre, vai sorrir. Ultimamente a gente tem só ouvido histórias tristes, né? Então a alma tem se expressado. Como é que a alma está se expressando nesses dias? Ansiosa, deprimida, triste, vendo as notícias aí, né, na TV, e a alma fica toda ansiosa. Essa é a voz da alma, os sentimentos. E a voz do Espírito? Como é que é a voz do Espírito? A voz do Espírito está lá em Romanos 8:26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nosso Espírito, ele veio da parte de Deus. Nós, antes de sermos seres carnais, somos seres espirituais. A Bíblia diz que quando a gente parte para a glória, o nosso espírito volta para Deus. Ele volta para Deus. Na verdade, o espírito é aquilo que te deixa vivo, né? Que te mantém vivo. Por exemplo, suponhamos que você tem aí um carro, né? Coçou o ouvido aqui. Suponhamos que você tem aí um carro, né? Potente, super potente, última marca, aquele carro bonito. Mas esse carro precisa de gasolina. Aí você manda encher o tanque de gasolina. Tem um carro bonito, super potente, cheio de gasolina. Na verdade, aí, né, vamos representar o carro como corpo e a gasolina como a parte da alma, aquilo que faz, né, que dá vida ao carro. Mas quando você bate a chave, não tem bateria. A bateria é a energia que faz o carro funcionar, o farol funcionar, que faz a chave, né, o arranque, né, funcionar. Se você tirar a bateria do carro, ele para de funcionar. É claro que alguns têm uns relés que seguram ali a medida da aceleração, ele vai, né, energizando, né, ele vai ali, né, continuando ali de acordo com que você acelera. Mas se você tirar a bateria do carro, ele morre. Literalmente morre. Por quê? Para de levar energia para o carro. A mesma coisa é o teu espírito. O teu espírito é a bateria espiritual que Deus colocou para mover esse corpo. Lembra de Adão?
Deus fez Adão, bonitinho, né? Assim, igual eu, a semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí o que aconteceu com Adão? Ele era bonitinho, estava lá no chão, tinha imagem de Deus, tinha inteligência de Deus, tinha tudo de Deus. Mas lhe faltava alguma coisa. O que Deus fez? Soprou-lhe o Espírito, a vida, o zoe de Deus. Aí, quando ele soprou o zoe, a vida, o homem viveu, se transformou em alma vivente. Então, quando Deus tira o espírito do homem, ele deixa de ser uma alma vivente. Então, o espírito que está dentro de você, ele é da parte de Deus. Ele pertence a Deus. Esse é o DNA de Deus que prova que todo ser humano é filho de Deus. Ué, pastor, mas eu achei que era filho de Deus quem aceitava Jesus só, né? Porque lá em João diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Mas presta atenção, o que eu quero dizer? Todo ser humano, quando nasce, para você entender melhor, ele nasce como filho de Deus. Aí ele cresce, começa a falar mentira, palavrão, roubar, né? Enganar. Aí ele vai envenenando o espírito dentro dele. E o espírito morre, apaga. Ele não morre literalmente a ponto da pessoa morrer. Porque ele não é retirado, ele está lá ainda, mantendo a vida, mas ele está apagado. Por isso que Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto, né? Aquele que ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que quer dizer isso? Você já viu um morto crer em alguma coisa? Ele está morto. Não pensa, não fala. Não é esse morto que nós conhecemos. Mas o morto para Deus é quando o espírito apaga. E Jesus veio para ressuscitar, vivificar esse espírito dentro de você. É por isso que uma pessoa, para ter dentro dele o espírito de Deus vivificado novamente, ele precisa aceitar o sacrifício de Jesus para ressuscitar. Exatamente. Para ressuscitar o seu espírito. Porque quando ele recebe, ele aceita o sacrifício de Jesus, ele é ressurreto. Por isso que dizem ele nasceu de novo. Ele teve um novo nascimento, que é o nascimento espiritual através do Espírito de Deus. Você consegue entender isso? Consegue compreender? É exatamente isso que eu preciso que você entenda. Que este Espírito, para poder estar dentro de você falando, ele precisa estar ressurreto por Jesus. Não tem como uma pessoa, sem aceitar o sacrifício de Jesus, orar na língua dos anjos. Ou seja, que o Espírito fale através dele. Ele precisa da ressurreição de Jesus para que esse Espírito seja vivificado dentro dele, para que ele possa ter essa chance de falar através do Espírito de Deus. Então, no momento que você tem Jesus dentro de você, aceitou Jesus, ele perdoou seus pecados, nova vida, você nasceu de novo, agora você tem o Espírito. Lá em Romanos
se não me falha a memória, 8:8 diz assim, 8:16 fala assim, que o Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Acho que é 8:16. Então, o Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, você precisa ter o Espírito vivificado. Então, é por isso que você que tem aí o Espírito de Deus, que já encontrou com Jesus, ainda não deixou ele expressar por você, interceder por você, você está perdendo tempo. Olha quantas coisas eu falei aqui. O Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Ele mesmo intercede por nós, segundo o nosso coração e o coração de Deus. Quer dizer, ele pega os nossos anseios e coloca diante de Deus os nossos anseios. Olha que coisa fantástica. Ele apresenta para Deus aquilo que nós não sabíamos, não saberíamos como falar com Deus. Isso é profundo demais. E aí, no versículo 4, né, do 1 a 14, né, 1 Coríntios 14, também diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Eu já consegui fazer entender que as línguas é a oração do Espírito. Aliás, a Bíblia, né, eles tinham um entendimento tão profundo a respeito disso, que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente em orar no Espírito. Orar no Espírito, entendeu? Ele fala exatamente isso, orar no Espírito. Olha que coisa tremenda. Aquele que ora no Espírito, quem ora no Espírito, ele fala, eu quero até já trazer o versículo, eu acho que eu já posso ler o versículo que eu quero estar compartilhando com você hoje, que o apóstolo Paulo fala aos Efésios: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Isso aqui ele está ensinando, que orai no Espírito, quer dizer, orai no Espírito dentro de você. A oração na linguagem espiritual. Lá em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, fala que aquele que ora em línguas, ora de fato. Que ora no Espírito, ora de fato. Então, há uma oração, sim, no Espírito. Há uma oração, sim, no Espírito, para a gente interceder. O que ele está dizendo aqui? Em todas as circunstâncias. Presta atenção. Em todas as circunstâncias. Algumas versões na sua Bíblia devem estar assim, em todo o tempo. Em todo o tempo. Olha bem. Com petição humilde e humilde insistência. Insistindo. E no final ele disse assim, que tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração. Perseverar na oração. O que é perseverar? Perseverar é continuar, não é? Até chegar ao final. Ele diz assim, perseverar na oração pelos santos. É muito interessante que eu já disse aqui para vocês que após
você orar por você, a tendência é nós intercedermos pelos outros. E aqui ele está dizendo que quando você ora no Espírito, você está perseverando em oração por todos os santos. Existem alguns tipos de oração em línguas. A oração profética, que é a oração que alguém fala em línguas e o outro interpreta. A oração que é intercessória, em que você permanece orando o tempo todo e aquele momento se torna uma intercessão, um peso de intercessão por alguém, por alguma coisa, por uma causa. Agora, o interessante é que todas essas orações, ela nos traz uma construção, ela constrói dentro da gente alguma coisa. E você vê lá, o que uma pessoa constrói orando em línguas? O apóstolo Paulo, lá, né, em 1 Coríntios, capítulo 14, ali no versículo 13, se não me falha a memória, ele diz assim: seria bom que você, né, interpretasse o que você está orando. Então, o que ele diz? Se você ora em línguas, ore para que você interprete. E o que é o dom da interpretação de línguas? É o dom profético, é o dom da revelação, é o dom do conhecimento. Agora, o que ele está dizendo ali? Ore para que você interprete, ore mais. Porque à medida que você vai orando, você vai construindo dentro de você o dom profético, o dom do conhecimento, o dom da revelação, da interpretação. Então, quanto mais você ora em línguas, mais você constrói dentro de você isso tudo. Então, a pessoa lá começa a orar em línguas e vai orando, e de repente, um dia, 2 dias, 3 dias, um dia ela olha para a pessoa assim, vai orar para alguém e ela faz aquela oração, a pessoa diz assim: puxa vida, você disse tudo o que eu estou passando, quem te contou? Ninguém contou nada, porque você já está construindo dentro de você o dom do conhecimento, o dom da revelação. E uma das primeiras construções de dons, né, é o dom do conhecimento, o dom da revelação, o dom profético. É lógico que quando você começa a orar em línguas, uma das primeiras coisas que acontece é o arrependimento, transformação, o arrependimento, né? Você começa a enxergar que você realmente é um pecador e se arrepender da tua vida passada, de tudo que você fez, porque o Espírito, ele te leva a isso. A primeira coisa que é construída dentro de você é o arrependimento, a transformação do seu coração. Que a maioria das pessoas, elas estão cauterizadas no erro. Elas estão cauterizadas, completamente cauterizadas no erro. E isso não deixa com que a pessoa se arrependa. O que é cauterizado no erro? É quando não pesa mais na consciência o que ela faz. Ela pode até ter remorso. Na hora, devia ter feito isso, mas ela volta a fazer. Volta a fazer de novo. Porque não teve arrependimento.
Porque o arrependimento faz com que a pessoa não queira mais fazer aquilo. É por isso que o Espírito, quando a pessoa começa a orar em línguas, ela começa a quebrantar, né? Começa a quebrantar e se arrepender dos pecados, daquilo que ela fez, daquilo que ela não tem domínio, daquilo que ela tem sido dominado ou dominada, e ela começa a se arrepender. Agora, à medida que ela vai orando mais em línguas, os dons começam a ser construídos. Você está entendendo? Essa semana, desde o início, eu tenho falado sobre orar em línguas. E tenho dado assim, técnicas para oração em línguas, né? Eu tenho falado que é possível você orar em línguas. A primeira técnica que eu dei é dizendo que você pode orar em línguas fazendo qualquer coisa, inclusive andando de bicicleta. Eu fiquei sabendo aí que alguém fez o teste de orar em línguas andando de bicicleta. Eu fiquei sabendo, só não postou aí, né? Porque quebrou, né, o isolamento social, né? Foi andar de... o pastor falou para mim orar em línguas andando de bicicleta. Não necessariamente, é só um exemplo. Então você pode orar em línguas o tempo todo fazendo qualquer coisa, trabalhando, arrumando a casa, né? Isso é uma oração intercessória, está dentro de você. Você está orando por todos os santos, por você, para todo mundo em volta. Agora, anteontem, se eu me falha a memória, eu falei sobre uma técnica de orar pelo menos 1 hora em línguas. Quem se lembra? Quem praticou? Alguém aí praticou? Fala aí. Eu pratiquei, pastor. Deu certo. Orar pelo menos 1 hora em línguas. Qual foi a técnica que eu dei? Você assistir, né? Assistir ainda não. Ouvir uma Bíblia em áudio, uma mensagem, uma pregação. Ali durante 1 hora, ali no seu lugar reservado. Aí já é a oração no lugar reservado. Como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai. Não é isso? Então, um grande problema... Aí, ó, a Ana disse que praticou. Glória a Deus, Ana. Continua. Não foi de bicicleta não, né, Ana? Então, presta atenção. Eu quero dizer o seguinte. Você, né, que está aí comigo, entende isso que eu estou te dizendo? Que você começa a buscar na oração em línguas e a se aproximar de Deus. E quando você entra no teu quarto, o que acontece? Você logo começa a orar, acaba o repertório, a primeira coisa que dá? Sono. Ou isso acontece comigo? Dá mais daqueles que ajoelham na cama, assim, ó. Dá vontade de esticar em cima da cama. Né? Acaba o repertório com 15 minutos. Você já começou a orar, orou por todo mundo, até pela sogra você orou. Falar nisso, hoje minha sogra mandou um abração pra mim, eu não consegui falar com ela no celular, estava falando com a minha esposa, e aí ela queria falar comigo, caiu a ligação na hora. Mulher abençoada, minha sogra. Gente, olha, eu falo brincando sogra aqui, mas a minha sogra, ela é uma bênção, viu? Então, gente, é uma segunda mãe para mim. Olha bem, hoje é a primeira, né? Porque a primeira foi para a Glória e ficou ela tá no lugar. Então, presta atenção, eu quero te falar. Agora vai para o segundo plano. Eu ensinei você a orar em línguas ouvindo um áudio. Ouvindo um áudio ali no teu quarto, ouvindo um áudio, orando em línguas. Amém? Glória a Deus. Quando você concentra no áudio, você vai orando em línguas e nem percebe quanto tempo já passou.
Você nem percebe. Você concentra ali na mensagem, concentra ali na Bíblia em áudio, e aí você nem percebe que já passou. Agora, a outra maneira de orar em línguas, mais tempo ainda, é lendo. Eu estou vendo aí que a Kelly já praticou orar em línguas lendo a Bíblia. Conseguiu ler quanto tempo? Eu quero que vocês falem aí para mim aí quanto tempo vocês conseguiram orar. Tanto ouvindo o áudio, quanto tempo lendo. Porque lendo, eu não sei se você, né? Eu não sei se você tem essa coisa de ler, né? Em voz alta, já experimentou? Então você acaba lendo, né, e ali tomando, né, a tua mente, e lê até devagar demais. Tem gente que continua lendo baixinho, tem ali um locutor dentro dela que vai lendo aquilo ali, né? Isso atrasa a leitura. Esse locutor que nós temos dentro dele. Sabe por que nós temos esse locutor dentro da gente? Por causa dos professores que nos ensinaram a ler daquela maneira, letra por letra, né? Sílaba por sílaba, né? B com A, Ba, L com A, Lá, Ba, Lá. Aí a gente fica aquilo na cabeça, lendo sílaba por sílaba. E aí isso atrasa a nossa leitura. Mas quando você vai ler orando em línguas, você lê só com os olhos. Só com os olhos. Você lê com os olhos. Você vai lendo com os olhos. E dá para ler e entender tudo que você está lendo, orando em línguas. E a experiência é tremenda. A Kelly diz que ela orou 1 hora lendo a Bíblia. Entendeu tudo, Kelly? Que benção. Leu o livro de Colossenses. Olha que maravilha. 1 hora lendo o livro de Colossenses. Orando em línguas. A Regiane disse que conseguiu ler Gênesis, do 1º até o 19. Primeiro capítulo até o 19. Olha aí que maravilha. Orando em línguas. Né? A Carla disse que orou pedalando. Pedalando. Né? Amém. Deve ser na bicicleta, né? Em casa, né? Aquelas bicicletas ergométricas. Bom, benção. Né? E dizem que foi muito bom. Que maravilha, gente. Então, voltando, gente, para você entender o que eu estou te falando, você consegue orar mais tempo lendo. Pega um livro para ler. Senta num canto, se você tem tempo, já fez todos os seus afazeres, e começa a orar em línguas e ler. Quando você assustar, você está orando em línguas há 1, 2, 3 horas, 4 horas. Funciona. Esse tempo de... Pastor, o que eu faço? Para que eu estou orando em línguas todo o tempo? É porque você está intercedendo pelos santos. Aqui está, o apóstolo Paulo diz em Efésios, que a gente está orando, vigiando com toda perseverança na oração por todos os santos. É uma intercessão. Deus está pegando a sua oração e trabalhando na terra. A Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam pela terra à procura de adoradores. E esses são os adoradores que Jesus disse lá. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Agora presta atenção. Quando você está orando em línguas, você está trazendo uma palavra no mundo espiritual. Há poder na palavra. Quando você ora em línguas, você está trazendo uma palavra. Eu tenho algo para dizer para você. Eu não quero que se ofenda quem
né, tem algum conhecimento aí, né, algum parente, amigo, o que você acha que os monges estão fazendo lá no Tibete, fazendo aquelas orações repetitivas, aqueles gemidos? O que vocês acham? Se não é no nome de Jesus, se eles não têm o espírito de vida dentro deles? O que vocês acham? Eles estão fazendo o quê? Trazendo palavra no mundo espiritual para que aconteçam coisas. Para que o inimigo possa agir na face da terra. Porque quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Ou você está orando em nome de Jesus, através do Espírito de Deus, ou você está orando em nome daquele que não tem nada a ver com Deus. Por isso que eu digo que é impossível quem aceitou Jesus, tem o Espírito de Jesus dentro do coração dele, orar pelo diabo. É impossível. Porque se você tem o Espírito de Deus dentro de você, aceitou Jesus de verdade, é impossível você orar. O diabo não é bobo de te ensinar a orar em línguas. Pelo contrário, ele vai colocar dúvida em você o tempo todo. Porque ele sabe que quando você está orando em línguas, você está construindo alguma coisa. E muitos males dessa terra são construídos com orações contrárias. Já ouviu falar de oração contrária? Eu me lembro de uma certa vez, um pastor encontrou com um bruxo no avião. E aquele bruxo estava orando. E ele achou que ele era um irmão evangélico. Falou: você está fazendo o que? Você está orando? Ele falou: estou orando. Mas você é crente de Jesus? Não, não sou crente, não. Eu sou satanista. Nós, os satanistas, estamos orando, todos uma mesma oração, repetidamente, para que aconteça um mal, não vou falar o que é aqui agora, sobre o Brasil. E outro mais, eles repetiam continuamente aquela frase. Repetindo, para gerar esse grande mal, que era um escândalo nas igrejas evangélicas, para que isso acontecesse. Aí a igreja, que podia estar orando, não ora, tem o poder de Deus, de trazer o poder de Deus, para quebrar esses males, para quebrar essas orações, não ora. Porque não entende, gente, não sabe. Não aprendeu, não foi lhe ensinado isso. Não foi lhe ensinado a orar. Agora, se não foi lhe ensinado, fica difícil, não é verdade? Então presta atenção. Eu estou aqui ensinando você por que orar em línguas. Quando Paulo diz aqui, você está na perseverança da oração por todos os santos, porque Deus está pegando as suas palavras para agir na igreja, para operar na igreja. Por isso, quanto mais você orar em línguas, mais Deus opera na terra. Por isso que tem galardão, por isso que Ele te dá dons espirituais, você vai crescendo espiritualmente. Quando você faz isso, você está plantando algo. Plantando. Através da oração em línguas. Você consegue entender? As pessoas não sabem disso. Que é possível construir alguma coisa através da oração em línguas. Gente, se os bruxos, o diabo, o satanista, os monges constroem coisas na terra, males na terra,
através das orações deles, dos gemidos deles. E nós que temos o Espírito Santo, o que nós não podemos construir? E nós que temos o sangue de Jesus, o que não podemos construir? Por isso que vocês precisam entender, e eu estou passando tempo aqui ensinando esses segredos espirituais para vocês. O segredo da oração em línguas. O que ela faz? O que ela traz para a sua vida e para a vida dos outros. Então, como eu ensinei, é possível, né? O que acontece? Quando você começa a orar, vem um peso, vem um sono. Então é por isso que você tem que estar focado em alguma coisa para que você não durma. Aliás, amanhã eu vou falar sobre isso. A oração em línguas cura insônia. Sabia? Como curar a insônia através da oração em línguas? Esses dias as pessoas estão muito ansiosas, deitam na cama, a mente vai passando, vai rolando, vai pensando mil coisas, não é verdade? Tem um segredo de oração em línguas, que você vai deitar e o Salmo número 4 vai se cumprir. Deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz dormir tranquilo. O Salmo vai se cumprir. Tem muita gente que deita na cama e não consegue dormir. E aí ela vai para o celular, para as redes sociais. E ali vai se alimentando daquilo ali, e aí que o sono vai embora. Quando ele assusta, já é 4, 5 da manhã. Mas existe uma maneira de você deitar e apagar na hora. Não vou falar sobre isso hoje não, porque hoje eu quero falar como você usar a oração em línguas na dor. Na dor. Na hora da dor. Pastor, mas isso pode? Como que isso funciona? Irmãos, você não sabe como que a oração tem um poder anestésico. Eu já vivi isso. É algo tremendo. É algo fantástico. Ela, tem a oração anestésica. Pastor, mas isso tem na Bíblia? Eu vou te dar um exemplo. Estevão, quando estava sendo apedrejado. Geralmente a pessoa não consegue nem falar. Ela olha, desesperada, cada pedrada que ela tomava ali. Eu vou falar uma coisa com vocês. O termo apedrejado na Bíblia, às vezes você está imaginando uma pessoa em pé lá, os outros jogando pedrinha, né? Você está na cabeça, você está ali. Não. O termo apedrejado quer dizer amontoar pedras. A pessoa era colocada num buraco, num lugar fundo, um vale, onde ela não tinha como sair dali, fugir. E eles começavam a jogar pedras grandes em cima da pessoa. E eles levantavam as pedras e jogavam em cima da pessoa a pedra. Era o termo apedrejamento, era assim. Amontoar pedras. Inclusive, a pessoa que era apedrejada, ela não era nem enterrada, não. Ela ficava ali, debaixo das pedras. Ficava ali. Porque o judeu não pode tocar em morto. Era considerado impureza tocar em defunto. Então ficava ali nas pedras. Ali virava o túmulo, jogava um pouquinho de terra em cima e pronto, ficava ali. Então, as pedras eram lançadas. Agora imagine Estevão tomando aquelas pedras em cima dele. Ele ainda conseguiu olhar para os céus, perdoar aquelas pessoas que estavam em volta dele. Que inclusive Paulo estava lá consentindo naquilo. Não sei se você lembra.
Agora, presta atenção, Salmo 4 que fala de oração, de dormir. Vocês estão entrando aí na palavra de amanhã. Vamos ficar aqui na palavra de hoje. Vocês estão mais rápido do que eu, os meus alunos aí do Tadel, né? Deixa o povo seguir aqui o ritmo. Então hoje nós estamos falando da oração na dor. Presta atenção comigo aqui. Então, na hora da dor, eles começavam a orar no Espírito, gente. Orar em línguas. Imagina as atrocidades que os cristãos passavam. Como é que podia Pedro, né, estar lá preso depois de ser chicoteado, de apanhar e ainda poder cantar? Como é que eles alcançavam esse anestésio? Era oração no Espírito, gente. Paulo e Silas cantando na prisão. De onde que você acha que vinha aquela alegria depois de ser chicoteado, né, das 39 chibatadas, que geralmente era com um ossinho na ponta? Quando não era um ossinho, era um chumbinho na ponta, para poder, né, quebrar ali dentro ali os ossos. Imagina como é que um camarada desse ia conseguir cantar depois de chicotadas. Através da oração do Espírito, que tira a dor, que anestesia. Você já imaginou os cristãos da igreja primitiva que enfrentavam os leões? Como é que você acha que eles enfrentavam os leões? Orando em línguas, já chegava anestesiado na boca do leão. Outro mais, muitos foram queimados em postes vivos. Como é que eles suportavam o fogo subindo pelas suas pernas, queimando? Orando em línguas. Porque senão se tornava insuportável. O anestésico do Espírito Santo vinha sobre estas pessoas. Alguns crucificados, alguns, né, colocados em óleo fervente. Tem uma história que o apóstolo João foi colocado, né, no óleo fervendo, né, devia ser um panelão de óleo. Colocaram para ferver ele, não, que estava no ponto de pastel, desceram o João e ele começou a orar em línguas. Ele sabia que não ia sentir nada, porque já tinha visto o testemunho dos outros que não sentia nada. Ele começou a orar em línguas. Imagina, desceu. Se tivesse fritar, morria, mas morria sem sentir dor. Mas ali aprova o Espírito fazer algo maior, porque tinha uma profecia para João que Jesus falou que ele ia ficar até o final. Isso não está na Bíblia, não. Está nos livros históricos. E ele sobreviveu a esse martírio. Agora, quantos sobreviveram à dor na igreja primitiva através da oração em línguas? Então, gente, a Bíblia nos mostra nas entrelinhas esse segredo espiritual. E eu pude experimentar isso várias vezes na minha vida. Várias vezes. Eu me lembro, a primeira vez, eu ainda nem sabia sobre isso, o poder da oração em línguas. Eu fui internado no hospital, né, com cólica de rins, no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. E isso depois de ficar ali, né, uma semana, de um lado para o outro, de um lado para o outro, tentando ali uma vaga de hospital, tendo cólicas horríveis de rins. Gente, quando vinha aquela cólica, eu começava a orar.
começava a clamar o Senhor em línguas. Aí ela ia amenizando, amenizando. Aí daí a pouco voltava de novo. Até que eu fui internado para operar. O médico ia me operar de rins. E eu estava numa ala com várias pessoas que já tinham sido operadas de rins. Eles andavam com aquela bolsa de lado ali, né, de xixi. E eu falava assim, meu Deus, eu não quero isso na minha vida. Não quero essa provação. Me livra dessa provação. E eu comecei a orar em línguas ali no hospital. Eu me lembro que era a Semana da Pátria, na época, e eu estava ali, ainda não morava em Valadares. Portanto, isso foi na década ali de 90. Eu comecei a orar, que o médico falou que ia me operar quando voltasse do feriado. O feriado seria, né, na quarta-feira, se me falha a memória. E já marcou, deixou tudo prontinho, falou, olha, vou fazer um exame, fez um exame especial para localizar a pedra. Eu tive que tomar um remédio à base de iodo para localizar onde estava a pedra no meu rins, para ele me operar. E aquele exame mostrou exatamente onde estava a pedra. Ele disse, olha, agora eu já sei, está aqui o seu exame, eu sei onde é que eu vou abrir, no local eu vou direto, vou tirar a pedra. Irmão, mas o período de convalescência era mais de um mês de ficar lá no hospital. Eu falei, meu Deus! E eu comecei a orar em línguas. Aquele homem foi embora e eu fui orando em línguas, eu fui orando em línguas, eu fui orando. E eu não parava de orar, e olhar para um e orava, eu dormia orando, eu acordava orando e orando. E às vezes eu falei, esse homem tá doido, eu vou parar de dar remédio para ele. Né? Ele tá ficando, não tô orando, não tô doido não, é oração. E eu ficava orando. Isso foi na quarta para quinta. Quando foi na quinta-feira de manhã, eu expeli a pedra. No dia que o médico ia chegar para me operar, eu expeli a pedra. Uma pedra enorme, do tamanho de um milho. Ninguém sabe explicar até hoje como é que aquela pedra saiu. Eu sei. O poder da oração em línguas. Poder da oração em línguas. Fez isso acontecer. Então, gente, a minha primeira experiência de oração foi essa. Eu tive outras, né? Outras experiências em que eu começava, né, esse negócio de cólica de rins, sempre voltava, né? A cada 4 anos eu tinha outra cólica de rins. A cada 4 anos eu tinha uma cólica de rins. E a última cólica de rins foi por volta de 2007, 2008, se me falha a memória. Eu passei, já sabia que a oração em línguas resolvia. Já sabia. Eu já sabia o segredo. Então eu comecei a orar em línguas. Comecei a orar em línguas. E eu fui orando. Passei um dia orando. E interessante que a dor vinha, eu começava a orar em línguas, ela aplacava, ela baixava. Eu parava de orar, ela voltava de novo. Eu me lembrava, né, de Moisés, quando, né, aqueles homens, né, levantavam os seus braços, Arão e Hur. Acho que é Arão e Hur mesmo. E o povo vencia a batalha
quando ele abaixava os braços, o povo perdia a batalha. Aí eles colocaram ele sentado e colocaram 2 homens segurando os braços dele levantado. Representa intercessão. E quando eu parava de orar, a dor voltava. E assim foi durante mais ou menos os 3 dias. Eu orando, cansava de orar, a dor voltava. Ia voltando, eu começava a orar de novo. Foi uma das experiências mais tremendas na minha vida, do poder da oração em línguas como anestésico da dor. E por incrível que pareça, foi a última cólica de rins que eu tive. Nunca mais. 3 dias orando em línguas. E outra experiência que eu quero, já dar para você, eu te dei a experiência da oração em línguas quando eu fui operar, das vistas, de catarata, que eu fiquei orando para Deus abrir as portas ali para me conseguir aquela operação lá em Belo Horizonte, na Santa Casa, e Deus abriu as portas através da oração em línguas. Mas eu tive uma experiência de intercessão, minha mãe, agora já partiu para a glória, e eu orei para ela até o último momento, para Deus fazer uma obra, não aprove Deus fazer, era momento de levá-la. Imagina se ela estivesse aqui no meio dessa pandemia, Deus sabe o que faz. Minha mãe lá com quase 80 anos e está sofrendo num momento desse. Mas há mais ou menos uns 12 anos atrás, a minha mãe estava lá nos Estados Unidos, foi levada às pressas para o hospital com infarto. Sintomas de infarto. E foi levada imediatamente para a mesa de operação para fazer uma ponte de safena. Foi um susto. Porque minha mãe muito saudável, viajando para os Estados Unidos, voltando quase todo ano, 2 vezes por ano. E de repente aparece esse sintoma de infarto, Uma coisa complexa. Quando eu fiquei sabendo disso, que ela já estava lá, no quarto para operar, eu falei com a minha irmã, falei assim, me avisa assim que ela entrar no bloco cirúrgico. Eu vou entrar em oração. E eu me lembro que eu comecei a interceder em línguas pela minha mãe. Orando, imaginando lá no hospital, nos Estados Unidos, os médicos operando, a mão de Deus ali, os anjos ali. E fui orando em línguas, e entramos assim, a operação foi, a madrugada fora. E eu me lembro que o sono vinha. E eu falei com a Janete, traz uma garrafa de café bem forte para mim. E eu fiquei ali, eu estava ali no closet, num quartinho onde guardava as roupas. E eu fiquei ali orando. E eu tomava um gole de café forte para não dormir. Eu passei a madrugada orando em línguas. Porque minha mãe, após a ponte de safena, ainda demorou a voltar. E a minha irmã, em contato, falou, não, ela não voltou. Eu falei, eu vou orar até ela acordar. E continuei orando em línguas pela minha mãe. Intercedendo, pensando nela, enquanto eu orava em línguas. Vendo ela saudável, vendo ela rindo, vendo ela forte. Então, por isso, que eu creio, a minha mãe sobreviveu a essa operação, graças a Deus, foi uma maravilha, foi o resultado da oração em línguas. Eu creio piamente que isso funciona. Por isso que quando, ano passado, ela entornou em maio, eu fiquei orando, intercedendo por ela, todos os dias, esperando ali um milagre. Que quando você ora, você espera um milagre, seja feita a vontade de Deus, Você não exige de Deus que Deus faça.
Você apenas crê que Deus pode fazer. Se Ele não fizer, amém. Aceita, em paz, com humildade. Mas é tremendo, gente, o poder da oração intercessória de línguas. É tremendo o poder da oração que cura, que tira dor. Isso não quer dizer que você vai botar a mão numa pessoa enferma e vai raba, laba, chobe, laba, caba, laba, chaia. Não. Porque o Senhor falou para impor a mão em nome de Jesus. E se for um demônio? Ele não vai entender nada. E vai ficar lá dentro. Não vai sair. Pessoa endemoniada manifestou, não adianta você orar em línguas, não. Você tem que repreender em nome de Jesus em português bem claro. E ele vai sair. Agora, o que eu quero fechar esse tempo com você aqui? A prática. Você está aprendendo comigo isso tudo? Eu quero que você pratique. Porque há galardão naquele que ora em línguas. São os intercessores que Deus levanta para orar pela terra. A Bíblia diz que Deus passeia pela terra, passou os seus olhos pela terra, à procura de adoradores. Adoradores são esses que ficam na presença de Deus orando em línguas. É possível sim, você vencer batalhas. Tem muitas coisas que dá para fazer orando em línguas. E é algo tremendo. Amanhã eu quero falar sobre como vencer a insônia através da oração em línguas. Os obreiros já começaram a falar aí. Vencer a insônia. Você que está perdendo o sono. É possível, sim, vencer a insônia. Então, gente, nós vamos terminar essa palavra orando agora. Amém? Você que está comigo aí, olha, né, continua comigo até agora, nós vamos aí terminar a nossa live. E você que está aí no programa, da meia-noite aí, na Rádio Cultura 105 FM, pode estar comigo novamente amanhã no Facebook, ao vivo, ou aí mesmo, que nós vamos estar colocando simultaneamente, para que você possa estar aí ouvindo essa palavra tremenda na tua vida. Poder da oração em línguas. Amém? Então vamos terminar orando, né? Não vou aqui falar o nome de todas as pessoas que entraram em contato, né? Mas quero estar com você intercedendo, que você crie esse hábito de orar em línguas. Crie hábito, independente do que você está fazendo. Amém? Amanhã eu vou falar sobre insônia. A cura da insônia através da oração em línguas. Eu quero ver se depois da manhã, no sábado, eu fale sobre o hábito de orar em línguas. Hábito é aquilo que você passa a fazer sem notar. Você cria o hábito, vicia, né? Então, quando você habitua, cria o hábito, você passa a fazer aquilo sem perceber que está fazendo, né? Então, você cria hábito. Então, sábado, me lembre, eu quero falar do hábito. Amém? Do vício, né? Do vício. O vício é uma palavra feia, né? Para uma coisa boa. Vício, geralmente, é para coisa ruim. Para coisa boa é hábito. Você cria o hábito, né? E você vai aprender a habituar-se a falar em línguas como forma de hábito. Sem querer, você vai estar falando. Quando você assustar, você está falando. Entendeu? É o tempo todo. Viu? Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, nós levantamos agora a Ti um clamor, Pai.
Ropanaba somenabaka remanaba chubenaba somenai. Decantarabacila na charabás. São tantos, Senhor, que estão ansiosos, temerosos, Senhor, ao assistir a televisão, ouvir as notícias, Senhor. Meu Deus, são tantos, Senhor, que têm, meu Pai, chorado, clamado. Alguns têm até murmurado, Senhor, por causa dos últimos acontecimentos. Nós não sabemos de onde veio essa pandemia, se é uma obra do diabo, se é o final dos tempos permitido pelo Senhor, se é uma preparação da humanidade para a volta de Jesus. Mas que isso sirva, Senhor, de uma aproximação da igreja para com o Senhor. Não de afastamento, mas aproximação, meu Pai. Nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Tanto através da oração em línguas, quanto o nosso comportamento. Meu Deus, enche estas pessoas do Espírito Santo. Tremanaba sobrecantelai. Chamanaba corebrandes plenarpa subenacai. Janare castelama nabacopa roba chebradelai. Aze carabraço, ridolei manabacara balai. Enche a tua igreja com teu Espírito. Enche o teu povo com teu Espírito Santo, meu Pai. Senei galama nabassu baramane contelamas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Lembrar, gente, começar a avisar vocês domingo, né? O presidente também falou hoje na televisão que as igrejas cristãs estarão levantando um grande jejum nacional. É muito importante. Quando o povo de Deus estava para ser destruído, Deus levantou uma mulher. E através da sabedoria desta mulher, se levantou um grande jejum. A história de Esther, se você puder ler na Bíblia, fala desse jejum nacional, provocado por uma rainha, que era Esther na época. E quando um líder promove um jejum, Deus se levanta do seu trono. Eu tenho certeza que Deus vai se levantar do seu trono em favor do Brasil neste domingo, quando o povo brasileiro se prostrar em jejum. Não faça um jejum errado, faça um jejum direito. Se você é diabético, toma remédios, não deixe de tomar os seus remédios. Se você tem debilidades, faça um jejum mais leve. Mas nada impede de você fazer um jejum até o meio-dia. Ninguém morre de ficar com fome até o meio-dia. Um jejum bebendo água. Ninguém morre. Ninguém. Você vai na cidade, fica lá na fila, anda o tempo todo. Já aconteceu que você fez jejum sem querer. Volta meio-dia desesperado para almoçar. E não morre. Mas aí quando vai fazer jejum para Deus, é uma dificuldade. Passa mal, dá tonteira, acontece de tudo. Porque o diabo não quer que você jejue. Então nós vamos estar aí com um jejum nacional, gente. Que vai mover o mundo espiritual. Vai mover com esse jejum nacional. Estamos conclamando você que é ouvinte da rádio aí, está comigo, prepare-se, porque amanhã nós estaremos falando de novo e sábado, à meia-noite, nós vamos estar entregando esse jejum aqui. Amém? Vamos estar fazendo o propósito desse jejum no sábado, com você aqui. Amém?
vai ser algo tremendo. Vai se preparando, né? Vai se fortalecendo para que você possa estar fazendo esse jejum conosco nesse domingo. Amém? Esse é o seu programa, gente, da meia-noite, Querite, meia-noite no Querite, né? Que nem Elias, na hora da aflição, Deus mandou ele para o Querite orar. E nós estamos aqui no Querite, recebendo a palavra e orando com você todos os dias à meia-noite. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã, tá? Neste mesmo horário. Fique na paz. Um abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.